Vamos falar sobre a Câmara Municipal de Teresina? Seguinte, na Câmara Municipal começam a se formar grupos para a disputa à presidência da casa. A eleição vai acontecer só no dia 1º de janeiro, só depois da posse, em janeiro de 2025. Mas a movimentação em torno disso, portanto, 2 meses, já é bastante intensa. E nós vamos trazer agora para vocês informações a respeito dos grupos que estão se formando por lá para essa disputa. Primeiro, nós vamos trazer aqui a imagem desses 3 nomes da Câmara Municipal de Teresina. São vereadores eleitos, já têm mandato, não estão esperando para tomar posse em janeiro, pelo contrário, já são veteranos aí na casa, que são Aloísio Sampaio, do Progressistas, Luiz André, do PL e Bruno Vilarinho, do PRD. Esses 3 vereadores formam um grupo político só, que é o grupo político desse grupo mais próximo do Palácio da Cidade. O que é que significa na prática? Que não teremos aí, os 3 estão desejando, ou estão se articulando, estão conversando para ser candidatos à presidência da Câmara de Vereadores. Porém, desses 3, apenas um será candidato, caso seja necessário uma disputa eleitoral. Porque do outro lado, no outro grupo, aparece aqui na tela, Enzo Samuel, do PDT, e Joaquim Caldas, do Partido dos Trabalhadores. A mesma situação, fazem parte de um mesmo grupo e somente um dos 2 deve entrar na disputa eleitoral pela Câmara de Vereadores lá em janeiro de 2025. O que é que eu quero dizer com isso? Se Enzo Samuel for candidato, Joaquim Caldas abre mão e apoia a candidatura de Enzo Samuel. Se Joaquim Caldas for eventualmente candidato, Enzo Samuel abriria mão e apoiaria Joaquim Caldas. Essa é a ideia da formação desses grupos políticos. Assim como no grupo anterior, vamos trazer aí a imagem de novo, é a mesma situação. Se Aloísio Sampaio viabilizar a sua candidatura a presidente da Câmara, recebe o apoio dos outros 2, assim como Luiz André, se for o candidato, e Bruno Vilarinho também. Então, assim, estamos trabalhando para formar esses grupos políticos. E o que a gente pôde apurar, as informações que a gente pôde apurar é, primeiro, a única coisa consensual que existe hoje na Câmara, todos os vereadores acham isso, é que esse processo foi bastante adiantado. Sim. O diálogo está muito acelerado em torno de uma questão que só vai ser resolvida lá no começo de janeiro. E o outro assunto é que essa conformação, essa disputa, depende muito da participação de lideranças fortes externas. O governador Rafael Fonteles, o prefeito de Teresina, Silvio Mendes. E os 2 já deram declarações de que não participam do processo eleitoral na Câmara de Vereadores. Se de fato os 2 não participarem, o que eu apurei é que só haverá um candidato, um nome de consenso e não haverá disputas, não haverá nenhuma competição na casa. É por aí, Tássio? É por aí sim, Joelson. Hoje a gente esteve na Câmara, circulando ali pelos corredores, o clima é justamente esse que você dizia. Se antecipou o processo, principalmente por interesse do presidente Enzo Samuel, que trouxe aqueles vereadores do PT e vai fechando ali, alinhavando acordo por acordo. Ontem teve o Zé Neto, então a base dele vai crescendo. E eu ouvi de um vereador hoje uma analogia interessante, Gelson, que eleição para presidência de parlamento não é uma eleição que você consegue o voto no atacado, você consegue blocos para te apoiar. É voto no varejo, é 1 por 1, é dialogando com 1 por 1. E por isso, Aloísio Sampaio já começou esse processo, Enzo Samuel também. Aloísio parte um pouco depois, após Enzo Samuel já ter feito vários acordos, o que é difícil de se desfazer, mas essa frase me marcou hoje pela manhã, no varejo, é 1 por 1, evitando ali que se tenha conversas em bloco, acordos coletivos, porque eleição de parlamento, o eleitorado é muito restrito e normalmente muito experiente, por isso tem que obter voto por voto na Câmara. Eu conversando também com uma pessoa da Câmara, um vereador, ele falou o seguinte: para que adiantar tanto esse processo? Não tem necessidade de carreata, não tem comício. Não tem nem base do prefeito. O grupo é menor, né? Vocês falavam a respeito desse assunto, mas a força da Câmara também exige essa articulação. Um dos candidatos, ou pretensos candidatos à presidência da Câmara, é o vereador Aloísio Sampaio, como disse aí o Tássio Cruz. E ele conversou com o Tássio e falou a respeito dessa possibilidade. Até então, meu nome não estava nessa disputa, mas alguns colegas aqui da casa citaram meu nome como uma possibilidade. Eu fiquei muito honrado com essa lembrança e, a partir desse momento, a gente vai construir esse diálogo
em torno dessa possível candidatura à presidência da Casa. Já estou indo para o meu 4º mandato, já havia aqui várias experiências administrativas. A Câmara é uma casa de líderes, cada vereador aqui tem uma representatividade da sociedade muito forte. Nós temos que respeitar aqui as particularidades, as prerrogativas dos vereadores. Então, o presidente ele acaba sendo um maestro e que a Câmara ela não é do presidente, a Câmara é de cada um dos vereadores. Então, nós vamos buscar construir aí um diálogo e se os colegas entenderem que é possível, a gente vai adiante. Aí, Lívia, é um processo que, repito, parece antecipado, mas tamanha a importância da Câmara, né? Esses diálogos já começam antes mesmo da posse dos vereadores. No mesmo ritmo que aconteceu a eleição deste ano. Então, tende a ser um pouco realmente mais antecipado, mas não tanto. Faltam 2 meses e precisa muita coisa ser amarrada, precisa-se ter muito diálogo. Então, faz sentido haver essa antecipação, que, na verdade, é o ritmo normal desse diálogo para a presidência da Câmara. E quando eu conversava com alguns vereadores, muitos falam que, realmente, existe uma dificuldade em alinhar esses pontos por uma ausência, um distanciamento maior, tanto de Silvio Mendes quanto de Rafael Fonteles de forma oficial, porque eles colocando ali as suas opiniões, existe sim uma animosidade em torno daqueles nomes, mas nos bastidores os seus favoritos já estão colocados. Enzo Samuel é o favorito do Karnak e Bruno Vilarinho é o favorito do Palácio da Cidade. Pelo menos essa foi a informação que foi trazida pelos bastidores da Câmara. E, no caso, Aloysio Sampaio e Luiz André ficariam ali numa discussão em torno da liderança do Palácio de Karnak dentro da Câmara, que também é um papel de interlocução, também é um papel de diálogo e de muito protagonismo na gestão, que é também um dos motivos dessa busca, né? Ser mais ativo dentro da gestão de Silvio Mendes. Aí, sabe, se cada vereador que estiver nessa disputa aí dedicar para dialogar, vai ter 2 dias e algumas horas para dialogar com cada vereador, já que são 2 meses antes. É tempo suficiente, não? E aí tem que deixar umas horas a mais para tentar convencer aqueles que querem ser candidatos a desistir da candidatura, sabe? Olha, Joelson, a Câmara mudou muito desde a última vez que o prefeito eleito Silvio Mendes esteve no comando. E o que é que mudou? Ganhou musculatura, ganhou, como eles chamam, independência, eles têm um orçamento robusto, eles fazem um contraponto à gestão também em busca de espaços. Então, é uma força por si, como um vereador me falou, é a nossa tábua de salvação, a expressão que ele usou para pontuar sobre, de fato, por que essa disputa está tão antecipada, assim, de fato, está. Mas tudo deve ser costurado agora, e não só esse primeiro biênio, mas o segundo biênio também já deve ser costurado desde já, ou seja, para a gente ter noção do quanto de fato os vereadores estão já se antecipando nesse sentido. Talvez um nome mais alinhado ao Palácio de Karnak no primeiro momento e outro mais alinhado ao Palácio da Cidade no segundo, ou vice-versa, é algo a se conversar. Agora, não tem digital do governador Rafael Fonteles e, por enquanto, não tem digital do prefeito eleito Silvio Mendes, mas até mesmo uma ausência de qualquer um dos dois, ou uma atuação mais discreta, ela já é um sinal também a respeito dessa disputa. Ninguém quer levar ali nas costas uma derrota, ninguém quer se alinhar a um candidato que vai perder, até porque, nesse momento, pós-eleição municipal 2024, tem muita coisa ainda para ser reorganizada nos dois grupos, né? Então, por isso que os principais atores estão bem discretos, mas estão atuando e estão observando tudo muito de perto. Muito bem, Sávia. Olha, mas antes da eleição da presidência da Câmara, os vereadores têm um compromisso importante e todos admitem que isso é mais relevante agora do que a própria eleição, que é isso aqui, ó, na tela. A definição do orçamento 2025. Foi escolhido hoje Gustavo de Carvalho como o relator do orçamento 2025 e já tem um pedido de reunião agendado com a equipe de transição para o dia 5 de novembro, a terça-feira da semana que vem. E uma das principais preocupações dos vereadores, está aqui na tela, que eles querem entender, né, que vão discutir o orçamento, é esse desaparecimento das SAADs, voltando às SDUs, que serão 5, Centro, Leste, Sudeste, Norte e SDU Leste, e a fusão de pelo menos uma pasta, que é aqui, ó, é a pasta da Secretaria Municipal de Produção Agropecuária, que vai se fundir com a SDU Rural, que vai continuar existindo, e, aliás, a outra é a SENDEC com a SEMEST. Esse assunto vai ser debatido no dia 5 de novembro, semana que vem, entre os vereadores que discutem o orçamento e a equipe de transição
de Silvio Mendes.